Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Se você está assistindo a este canal pela primeira vez, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho em Portugal com foco nos processos de imigração. Seja de qualquer nacionalidade, não importa, mas evidentemente que por ser brasileiro, nosso maior público é o público brasileiro. Então, se você está assistindo pela primeira vez, dê uma olhada na nossa playlist, tem vários vídeos aí e todos sempre focados em assuntos relacionados à imigração para Portugal. Seja através de um visto, seja através de nacionalidade, seja através de um processo de casamento que você, estrangeiro, queira casar com um nacional português, ou dois estrangeiros casando em Portugal, que também é possível. Não importa sexo, não importa raça, não importa nada. Você pode fazer estes processos aqui. E nós trabalhamos com estes processos. Além da regularização daqueles que estão em Portugal e necessitam de algum suporte para resolverem a sua vida, resolverem os seus documentos aqui em Portugal. Então, todo o conteúdo do nosso canal é focado nesta área, que é a área da imigração para Portugal. Para vocês que já são nossos assinantes, o nosso muitíssimo obrigado. E a você que está assistindo pela primeira vez, queria lhe convidar para quê? Para que se inscreva em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos, compartilhe os vídeos, compartilhe estas informações, porque é interessante que chegue ao maior número de pessoas possível. E também, desde já, o nosso muito obrigado por estar aqui assistindo ao nosso vídeo. E lembrando mais uma vez, assista ao vídeo por completo, porque a cerejinha do bolo nem sempre está no topo, lá no final, quando o bolo está pronto, que a gente coloca a cereja. Muitas vezes a cereja pode estar no meio, o bolo tem recheio, então cuidado. Tá? E ainda lembrar a você que se você tem algum comentário, alguma sugestão para o canal, você pode fazer isso aqui embaixo, está aqui o nosso Instagram. Então envie a mensagem para o nosso Instagram, nós iremos analisar o seu caso, iremos analisar a sua situação e, se possível, produziremos um vídeo ou respondemos no próprio Instagram, ou entre em contato através de e-mail, enfim, são vários os canais, várias as possibilidades de nós trocarmos informação acerca de um processo de imigração legal para Portugal. Muito bem, dados os recados iniciais, vamos então falar do quê? Vamos falar de União Europeia, não vamos agora falar especificamente de Portugal, mas vamos falar do todo, vamos falar um pouquinho de União Europeia, e neste sentido, com foco no quê? Nas deportações e nos impedimentos de entrada na União Europeia. Porque são coisas diferentes. O que é deportação e o que é impedimento de entrada? Impedimento de entrada é aquela situação em que o cidadão chega no aeroporto e, quando ele passa pela peneira, vamos chamar assim, pelo crivo daquele que é o inspetor de fronteira, da polícia de fronteira de qualquer país da União Europeia, você pode ser devolvido ao seu país de origem. Por quê? Porque você é impedido de entrar. E por que pode ser impedido? Por várias razões. Nós temos vários vídeos produzidos aqui no canal que falam sobre o tema, mas, basicamente, falta de condições de entrada, falta de condições de estada, falta de visto, porque tem países que exigem visto, tem países que não exigem, tem nacionalidades que estão isentas de visto, outras não. Então são várias as situações que podem levar a você ser impedido de entrar no espaço europeu. A outra coisa é a deportação, é você estar no espaço de forma ilegal, ser apanhado pelas autoridades e ser convidado a se retirar, ou ainda você sofrer um processo de deportação. Então você é levado a tribunal, o tribunal vai receber os seus documentos, vai lhe fazer a entrevista e vai lhe colocar num avião de volta ao seu país de origem. E nem sempre o país de origem é aquele onde você gostaria de estar. Tem muita gente, por exemplo, que entra por Portugal e vai para a Bélgica, vai para a França, e é apanhado na França. Mas como ele não tem documento sequer português, esse cidadão não é devolvido a Portugal. Ah, mas eu tenho um processo iniciado em Portugal, você está ilegal, a sua residência é em Portugal, não é aqui.
Se tudo calhar e tudo der certo e tudo for bem, você ainda pode ser devolvido a Portugal. Caso contrário, você corre o risco de ser devolvido para o seu país, seja ele qual for. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente faz esses processos de imigrar a um outro país. Você precisa conhecer as regras, você precisa conhecer a legislação, pelo menos por cima, não é? É o mínimo que você deve saber. Para quê? Para que você não caia em armadilhas, para que você não chegue na hora lá no aeroporto e seja impedido de entrar. Então, muito cuidado é o que a gente sempre recomenda quando se trata de um projeto de deixar o seu país de origem para viver em outro país, em outro continente, em outra cultura, sob outras regras, sob outras leis. Muda tudo. Nada mais vai ser igual na sua vida a partir daquele momento. Você deixou uma vida para trás e vai iniciar uma vida nova. E isto tem que tomar muito cuidado. Pois bem, o que nós vamos fazer hoje então é trazer uma matéria do jornal Expresso, que eu vou colocar na tela aqui para vocês, do portal de notícias do Expresso, que fala que deportações de cidadãos não europeus aumentaram 18% na União Europeia em 2022. E aí este jornal, também é um jornal impresso aqui em Portugal, mas neste caso nós estamos no portal eletrônico do jornal, e aqui então eles trazem esta informação, dados do Eurostat. Eurostat é um órgão, como um órgão que faz as estatísticas, as pesquisas e que divulga isto a nível internacional. Tem lá um site, o Eurostat, onde tem milhares e milhares e milhares de informações estatísticas sobre os mais variados assuntos. E o Eurostat, no caso, indicam que Portugal foi o sexto país que menos cidadãos não europeus devolveu a países terceiros. Mas o número, mais do que duplicou face a 2021. Esses números que eles apresentam aqui são relativos ao ano de 2022. Estamos em curso em 23, estamos em maio de 23, então são números do ano de 2022. Percebam que Portugal é o sexto, é o que menos cidadãos não europeus devolveu a países terceiros. Mas o número mais que duplicou em face a 2021. Então, lógico, 2021 foi ano de pandemia, foi aquela confusão toda, aquele estresse todo. Mas, mesmo assim, ocorreram estas situações. Então, nós vamos aqui dar uma olhadinha na matéria. Matéria da jornalista Cláudia Monarca Almeida, e diz ela o seguinte: os países da União Europeia deportaram 94.970 cidadãos não europeus em 2022, o que significa um aumento, então, de 18,04% face a 2021, quando foram expulsas 80.455 pessoas. Portanto, teve aí um aumento, então, de 18%. Portugal, por sua vez, deportou 595 pessoas em 2022, mais do dobro do que em 2021, quando foram 265 pessoas. Só no primeiro trimestre deste ano, agora vamos falar de 2023, foram expulsos 210 cidadãos não europeus. Percebam que em 2021 foram 265. E só este ano, estamos em maio, já são 210. Portanto, o que você deve pensar neste momento e deve refletir sobre esses números e sobre a sua condição? O cerco está se fechando. As regras estão sendo aplicadas e de forma cada vez mais rígidas. A Europa, o continente como um todo, a União Europeia, os países que fazem parte do acordo do espaço Schengen, estão totalmente interligados. Portanto, uma restrição que você pode ter recebido, por exemplo, um convite de abandono do país lá na Alemanha, na Áustria, enfim, qualquer país, Espanha, França, você, no momento em que for tentar uma nova vinda para Portugal, você pode enfrentar problemas. E não só Portugal, qualquer país deste conjunto.
Por quê? Porque as restrições hoje estão inseridas num sistema integrado. Inclusive, quando você vai pedir um visto, você vai ser verificado nesse sistema. Eles entram em contato com o país que criou esta informação, que inseriu estes dados no sistema, conferem o que, por quê, e analisam se, então, mesmo com isto, vão ou não permitir sua entrada no espaço europeu. A regra geral, e por maioria das vezes, é negar a entrada. Então, o seu passado vai refletir agora no seu futuro. E os números aqui estão mostrando isso. Você tem cada vez mais cercos, apertos. A União Europeia está se fechando para a imigração de maneira moderada, porque, por um lado, precisam de mão de obra, precisam de gente, isto não é novidade nenhuma, todos os países estão se mobilizando nesse sentido, mas o que é que eles procuram? Gente qualificada e pessoas, gente que venham para a Europa, que venham para a União Europeia, que venham para o espaço Schengen de maneira legalizada. Eu não me surpreenderia se muito em breve, quando eu digo muito em breve, não é amanhã, nem semana que vem, nem mês que vem, talvez nem no ano que vem. Mas, quando a gente fala de migração, de projetos, a gente fala de anos. E isto significa que podem haver situações, inclusive, em que alguns acordos e alguns tratados internacionais sejam revistos. Para quê? Para não facilitar mais a entrada sem os tais vistos. Então, percebam que nós vamos ter uma imigração moderada, controlada e deixando de fora aqueles que não interessam para a União Europeia. Isto é uma coisa que vem se construindo ano após ano e nós percebemos claramente que há necessidades, mas estas necessidades devem ser controladas, devem ser apuradas, devem ser depuradas. Não é por menos que está previsto para 2024 a entrada em vigor do ETIAS. O que é o ETIAS? ETIAS será o sistema que já existe em outros países, em outros continentes, em que o cidadão, para vir à Europa, terá que fazer um cadastro prévio. E este cadastro prévio vai implicar em que você insira uma série de informações no sistema, vai passar por uma análise, e aí sim vão dizer você pode ou você não pode vir para a Europa. Por exemplo, Portugal está previsto entrar em vigor para 2024. Já se falou muito a respeito disso. Isso já era para ter entrado em vigor, não entrou até agora. Agora, 24 vai andar. Vamos ver. Vamos ver. Eu não estou prometendo nada aqui para vocês. Mas percebam que o ETIAS já é o primeiro filtro que você vai ter que fazer mesmo para vir fazer turismo. Mesmo para aqueles países que têm a isenção do visto, caso dos brasileiros e mais alguns outros aí. Então, mas eu não preciso de visto, doutor. Sim, você não precisa de visto, mas o ETIAS você vai ter que fazer. O ETIAS vai ter que fazer. Por quê? A liberdade, a prerrogativa que alguns cidadãos de alguns países têm de entrar aqui sem visto, abre a porta para muita coisa. E é isto que deve passar por uma peneira, e a primeira delas é o ETIAS. Porque os dados que vão ser inseridos no ETIAS vão ser confrontados com a base do sistema Schengen, com a base de dados da União Europeia. E se ali tiver algum problema, certamente o seu ETIAS vai ser negado. Então, mais uma vez eu digo, o seu passado vai trazer consequências em breve, no que diz respeito à imigração. Bem, vamos lá um pouco adiante. França é o país que mais devolveu cidadãos estrangeiros a países terceiros.
são 14.240. Depois vem a Alemanha, 13.130. Depois vem a Suécia, 10.490. Os cidadãos albaneses, 9.950. Georgianos, 8.040. E sírios, 5.590. Foram os mais deportados. Pelo menos os brasileiros aqui não estão no meio. E a gente sempre é o maior número, é o primeiro número, não é? Ó, aqui nós não aparecemos. Melhor, né? Melhor assim. Os números fazem parte dos dados sobre a aplicação da Lei de Imigração da União Europeia em 2022, divulgados pelo Eurostat esta sexta-feira. Eu vou deixar o link dessa matéria aqui embaixo, e se vocês quiserem, pode clicar aqui onde diz divulgados pelo Eurostat e vocês vão ser levados ao portal e terem as informações tintim por tintim. De acordo com o Gabinete de Estatísticas da União Europeia, também as ordens de expulsão aumentaram no último ano. São 23% neste caso. Em 2022, 422.400 cidadãos não europeus receberam ordens para abandonarem os territórios dos Estados-membros da União Europeia, onde se encontravam, face a 342.100 em 2021. Também aqui a França é o país que decretou mais expulsões, que foram 135.650, depois vem a Croácia com 40.000, a Grécia com 33.500. As nacionalidades mais visadas foram a argelina, marroquina e paquistanesa. E aqui eles deixam um gráfico, número de cidadãos não europeus deportados em 2022. Então nós temos o número total da União Europeia e depois aqui todos os demais países que culminam com Luxemburgo, que devolveu 170. A União Europeia recusou a entrada de mais de 141.000 pessoas. Recusou a entrada. Isto não é deportação, tá? Foi o que eu expliquei antes. Isto aqui é recusa de entrada. No mesmo período, ou seja, em 2022, os países europeus recusaram visto de entrada a 141.060 cidadãos não europeus. Trata-se de um aumento de 1% em face ao ano anterior. Os que mais recusaram pedidos foi Polônia, Hungria, Croácia e Irlanda. Detenção e ilegalidades na União Europeia dispara. O número de cidadãos não europeus presentes ilegalmente na União Europeia em 2022 disparou 59%, ficando perto dos 1,08 milhões. Em 2021, tinham sido detectados 679.730 pessoas. A Hungria foi o país que registrou o maior número destas situações irregulares, 222.520, seguindo-se da Alemanha, 198.310, e Itália, com 138.420. Os cidadãos sírios representam a maior fatia desses casos, 175.970, sendo seguidos pelos afegãos, 119.520, e marroquinos, 60.215. Então, percebam que o cerco vem se apertando em todos os países que fazem parte deste bloco. Não é exclusivo de Portugal, pelo contrário, Portugal ainda é um país com muita liberdade de entrada. Deportaram bem mais já do que em anos anteriores, mas o que se percebe é que também vão num caminho de fechamento. E sempre digo, e abro aspas aqui de novo para dizer isso, a Europa precisa de mão de obra estrangeira. Sim. Qualquer mão de obra? Não. Especializada? Sim. De qualquer jeito? Não. Mas legalizada? Sim. Então, se você tem qualificação, se você tem condições, se você reúne os critérios mínimos que um país, membro deste bloco, imponha, pesquise qual é o país que está procurando determinada mão de obra e, se você se qualifica, candidate-se e venha. Mas venha legal, venha com visto, venha da maneira correta, não venha de qualquer jeito, porque você pode cair dentro desta estatística. Você pode fazer parte desse número. E isto é perigoso. E isto pode implicar lá na frente numa nova tentativa. Porque os seus dados estão inseridos ali. Antigamente era fácil de contornar isso. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, não passa mais.
Então, muito cuidado. E era esse o recado de hoje. Precisam de gente aqui? Sim. Mas seguindo regras e seguindo condições. E aqueles que têm muitos benefícios e muitas benesses hoje, não se sabe até quando isto vai vigorar. Porque cada vez mais se percebe que as portas se fecham. Se fecham para essas vantagens, para essas benesses, para esses acordos que podem ser revistos a qualquer momento. Eu tenho um acordo que está vigente, mas pode mudar. As partes se reúnem e resolvem mudar as regras do jogo. Então, dali para frente é uma coisa. Até agora foi uma. Mas daqui para frente pode mudar. Então, fiquem atentos. Fiquem ligados. Cuidado com as pegadinhas, com as promessas de sucesso, de riqueza. Não é assim. Quem está aqui, quem imigra e consegue se firmar, sabe muito bem das dificuldades que passou, das dificuldades que passa, das dificuldades que ainda vai enfrentar. E não é por menos que nós temos muita notícia em vários canais, aqui, internet, né, de pessoas pedindo ajuda ao Estado. Vou falar de Portugal, do Estado português, para deixarem Portugal para trás e retornarem aos seus países. Por quê? Porque não estão conseguindo sobreviver dignamente aqui. Crise econômica, sim. Crise provocada pela guerra, também. Mas nem tudo é a guerra. Nós ainda temos resquícios. Isto vai longe ainda, desde a época do Covid. Então, quando falamos em imigração, falamos em projeto. Preparem-se, organizem-se, estudem. Imigrar não é fazer a trouxa, botar nas costas, pegar o pau de arara e seguir a vida pela diante. Para quem é brasileiro sabe o que é o pau de arara. Não é assim que funciona e não é assim que dá certo. Pode dar certo, pode. Mas entre 1 milhão, talvez um caso. Os demais vão passar muito perrengue. E por hoje é isto. Eu desejo que você que está aí assistindo pense, reflita, veja esses números, procure lá o Eurostat, veja os números todos que estão lá publicados e divulgados, escancarados a quem quiser procurar, basta ter o interesse e a vontade, e você vai ver que a coisa não é simples, não é fácil. E veja também, porque aqui também vou dizer outra coisa, é normal as pessoas chegarem e dizer, porque eu estou aqui uma semana, estou feliz, eu estou bem, depois de um mês eu estou ótimo, comprei minha casa, comprei meu carro. Uma dúzia diz isso, mas tem uma centena que se deu mal e que não fala absolutamente nada. Não volta para o seu canalzinho aqui do YouTube e fala que, olha, gente, eu tive que ensacar minha viola, tive que voltar para casa porque o negócio não é fácil. Estes são pouquíssimos. Mostra-se aquilo que é bom. Mas a realidade, quando aperta, e eu tenho que retomar, eu tenho que recolher o time, eu tenho que dar um passo, 2, 3 passos atrás, estes desaparecem. Estes não chegam aqui e contam, não fazem o seu relato, né, do insucesso, porque se sentem talvez envergonhados, eu não sei porque, não é vergonha nenhuma. Isto acontece, é normal. Tá? Você pode chegar aqui e não deu certo, mas você não se adapta. Clima, costumes, hábitos, são várias as situações que podem levar as pessoas a mudarem e darem um passo atrás. Só que não comentam, não falam, não apresentam. Então fica aquela impressão de que é tudo lindo e maravilhoso. Mas não é assim não. Tá bem? Recados dados. Espero que a semana seja boa, que nós tenhamos boas notícias e sempre focadas neste segmento. Imigração legal. Um grande abraço a todos e até a próxima, que seja breve. Até lá.